Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na figura de Antero de Cantal, uma figura incontornável do nosso século XIX. Uhum. Vamos basear-nos num artigo bastante completo da Wikipédia para tentar perceber melhor este poeta, filósofo e também agitador político açoriano. Sem dúvida. E Antero é mesmo essencial para entendermos a geração de 70, não é? Aquele grupo que queria, modernizar Portugal. Exato. O artigo junta muita coisa, desde as obras, as polémicas, dá um bom ponto de partida. Pronto, vamos a isto. Vamos. Começando pela juventude. Ele nasce em Ponta Delgada, em 1842, e depois vai para Coimbra com 16 anos. Direito. Certo. E é lá que as coisas começam a fervilhar. As ideias socialistas, a fundação da tal Sociedade do Raio. Sociedade do Raio. O que era isso, exatamente? Algo assim, o secreto? Era um grupo assim meio secreto de estudantes. O Antero era a figura principal e já sonhavam com uma revolução não só literária, mas social. Uhum. E é nesse ambiente que surge a famosa Questão Coimbra, em 1865. Basicamente, um confronto Entre quem? entre a velha guarda literária, tipo o Castilho, e estes jovens, como o Antero, que queriam outra coisa. Uma literatura mais real, mais ligada à Europa. As odes modernas dele foram à faísca. E a resposta de Antero não foi meiga, pois não? Li os títulos Bom Senso e Bom Gosto. A dignidade das letras Nada meiga. foi um manifesto mesmo. Pela liberdade de pensar, contra o academismo, as literaturas oficiais, como ele dizia. Aquilo mostrou logo a força dele na polémica. Percebo. O que é fascinante aqui é que não era só uma briga sobre poesia. Quer dizer, era um sinal de que havia uma vontade maior de mudar o país, as ideias. E depois de Coimbra, ele não para. Vai para Lisboa, chega a ser tipógrafo, até em Paris. Sim, tive essa experiência. E funda o Cenáculo. Com o Essa, o Ramalho Ortigão. Aquilo era só tratulha de amigos ou havia ali um plano? Eram as duas coisas, eu diria. Eram amigos, claro, com afinidades intelectuais, mas partilhavam o espírito da geração de 70. Discutiam tudo. Filosofia, política, arte. Queriam pensar Portugal. Então era um centro de ideias. Exatamente. Um centro nevrálgico. E não podemos esquecer a parte mais ativista do Antero. Ele foi cofundador do Partido Socialista Português, teve ligações à Internacional. A AIT, a primeira internacional. Aquela de inspiração mais socialista, anarquista. Essa mesma. E há histórias de reuniões secretas no Tejo, imagine-se. À série. Parece quase tirado de um filme. Pois, com figuras como o José Fontana, no ambiente de repressão, tentavam divulgar as ideias. O Antero até escreveu um panfleto, o que é internacional, e o discurso dele de 71, sobre as causas da decadência dos povos peninsulares, foi importantíssimo, ligava a mudança social à identidade ibérica. E a poesia no meio disto tudo? As odes modernas marcam o início, mas parece que os sonetos completos, de 86, é que são a obra de referência lírica. Sim, os sonetos são muitas vezes vistos como o ponto mais alto, têm uma profundidade filosófica pessoal, já com um toque simbolista. E as fases da obra dele? Juvenil, militante, metafísica. Faz sentido essa divisão? A crítica fala nessas fases, sim, mas se calhar é mais rico ver como essas dimensões, a social, a filosófica, a íntima, coexistem nele, sobretudo na maturidade. A forma do soneto em Antero é magistral, compara-se a Camões, a Bocage, mas com uma angústia muito do seu tempo, não é? Interessante aquela frase do Fernando Pessoa. Não houve literatura portuguesa antes de Antero de Quintal. É uma afirmação forte. Muito! Pessoa via nele, talvez, o primeiro poeta a trazer a sério a filosofia moderna, a inquietação existencial para a poesia portuguesa. Ele levou a coisa a outro nível, de consciência, de universalidade. Para Pessoa foi um marco zero, de certa forma. Mas os últimos anos são um contraste, não são? Ele recebe uma herança, tem estabilidade financeira, mas depois vêm os problemas de saúde, tuberculose e o que hoje se pensa ser perturbação bipolar. Exato. Há um período em Vila de Conde que ele descreve como feliz. Chegou a adotar as filhas de um amigo que faleceu, Sim, li sobre isso. mas a doença mental, o mal negro, como ele chamava a depressão, foi piorando. Mesmo aquela breve passagem pela Liga Patriótica do Norte, em 1890, depois do ultimato inglês, parece um último esforço cívico. E depois o regresso final aos Açores em 91 e o fim trágico em Ponta Delgada. Suicida-se num banco de jardim. É um fim que choca. Choca imenso. No campo de São Francisco, encerra uma vida de uma intensidade brutal, intelectual, política, mas também de um sofrimento interior, bem, visível.
Isto levanta uma questão importante. A relação entre essa vida tão cheia, tão dedicada às ideias e à ação, e o seu sofrimento pessoal, a sua fragilidade. Olhando para trás, Antero foi mais que um poeta ou um político. Foi quase um sismógrafo da sua época. Captou as tensões todas. Tradição, modernidade, fé, razão, ação, melancolia. Sem dúvida. Uma figura enorme. Cuja influência ainda sentimos, mas com uma vida marcada por essa luta interna constante. Então, o que retiramos disto tudo? Pois, talvez a reflexão final seja essa, não é? O percurso do Antero, com aquela busca tão intensa de sentido na revolução, na filosofia, na poesia e, ao mesmo tempo, a sua enorme vulnerabilidade. Isso não espalha de alguma forma as nossas próprias buscas e fragilidades hoje? Num mundo que continua a mudar tão depressa, como é que se equilibra a vontade de agir e a necessidade de introspeção, a esperança e o desespero? Fica a pergunta.